Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje vamos estudar a revista de abril de 1866. Essa revista contém 13 artigos que nós vamos aqui nos aprofundar em alguns, como de hábito por conta do tempo, e outros menos importantes ou assuntos já repetidos, que nós vamos fazer a citação para que aqueles que nos acompanham possam sempre tomar conhecimento de todos os artigos que estão na Revista Espírita que estamos estudando sequencialmente. Nessa revista de abril de 1866, Allan Kardec começa com um artigo chamado Da Revelação. E nós já vamos aqui antecipadamente mencionar que parte deste artigo foi aproveitado para compor a última obra da codificação, a obra A Gênese. O próprio Kardec, na introdução da obra A Gênese, por ter sido a última obra, Kardec diz que os assinantes, os leitores da Revista Espírita encontrariam na obra muitos textos que já tinham lido na Revista Espírita, de forma que a Gênese foi a obra mais construída, até porque teve mais tempo, a partir dos textos que Kardec publicava na Revista Espírita. Então este artigo da Revelação, ele vai fazer parte, estamos até aqui com a obra Gênese, vai fazer parte já do primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita. Os itens 2 a 12, praticamente é o texto que nós vamos fazer referência aqui da Revista Espírita. Na obra Gênese, Kardec vai seguir mais além, a ideia é desenvolvida com mais amplitude, o texto é mais completo na obra Gênese. Mas é importante fazer essas anotações para que possamos ver essa característica da Revista Espírita, o quanto ela foi muitas vezes laboratório, o quanto muitas vezes ela foi usada, o seu espaço, para construir textos integral ou parcialmente, ou as ideias que estariam nas obras fundamentais da doutrina espírita, o chamado Pentateuco de Allan Kardec. E aqui no texto da revista, que nós vamos usar como referência, Kardec vai tratar dessa fala da palavra revelação. E é interessante que ele vai falar que da perspectiva do materialismo, que estava muito crescente, intenso naquele século XIX, e infelizmente ainda nos dias atuais, vemos o materialismo produzindo seus danos morais à criatura humana. Kardec diz que o materialismo, lendo o texto, repele a revelação naturalmente, porque a revelação supõe a intervenção de poderes e de inteligências extra-humanas. Como o materialismo não aceita nada além da matéria, naturalmente que teria uma dificuldade imensa, de forma que exclui esta ideia de uma inteligência extra-humana, além da dimensão física, estar revelando algo, um conhecimento, um conceito, uma ideia para a humanidade. Kardec também fala que essas revelações que vêm do alto, da espiritualidade, sempre em última instância a partir de Deus, porque é Deus que decide e determina que essas revelações venham para a humanidade através dos emissários, mas nunca trazem uma verdade acabada e nem sequer falará ao longo do texto a verdade completa. As revelações vão sendo gradativas, pedagógicas,
há um encadeamento lógico nessas revelações para que, pouco a pouco, a humanidade possa ir digerindo e refletindo, se colocando em condições de receber novas revelações. Então Kardec vai falar a respeito, inclusive, do conceito da palavra revelar. É dar a conhecer uma coisa desconhecida. É ensinar a alguém aquilo que não sabe. Deste ponto de vista, há para nós uma revelação, por assim dizer, incessante. Qual o papel do professor perante os alunos, senão de um revelador? Ensina-lhes o que não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidade deles próprios descobrir. Então Kardec compara essas revelações que vêm do alto, da espiritualidade, que vêm para a humanidade, como se fosse um professor diante de uma sala de aula. De forma que o professor vai ensinando pedagogicamente os alunos que, sozinhos, se nós conseguíssemos aqui imaginar uma sala de aula só com alunos no mesmo degrau de conhecimento, no mesmo patamar de conhecimento, dificilmente eles conseguiriam deduzir novos conhecimentos. Iria se perder muito tempo, porque ficariam ali conversando dentro do já conhecido e demandaria um tempo imenso para que pudessem chegar ou extrair do já conhecido alguma conclusão nova. Ou nem conseguiriam, ou demandaria um tempo imenso. De forma que Deus, dentro da sua providência divina, permite que essas revelações cheguem à humanidade, mas nunca para, diz aqui Kardec, nunca para cercear ou para impedir ao homem, à criatura humana, o seu trabalho de pesquisa e de aprendizado. Então as revelações trazem conhecimentos, apontam rumos, caminhos através das ideias que trazem, mas sem jamais desestimular o homem para que ele também continue, a partir dessas revelações, refletindo, pensando, manejando a inteligência para que ele possa também colaborar para o progresso. Então há momento em que, senão a humanidade, diz Kardec, ficaria estacionária, como aqueles alunos sem o professor. Então, vez que outra, vem essas revelações, um lampejo de luz, um impulso superior. Vamos ver aqui revelações em diversas áreas, não apenas do ponto de vista religioso, moral, dirá Kardec, mas também do ponto de vista científico, do conhecimento humano convencional, das leis materiais que regem a nossa vida. Então, vez que outra, vem essas revelações para que o homem, dando um salto de conhecimento, possa abrir os seus olhos, a sua percepção, ampliar a sua inteligência e, a partir daquele conhecimento revelado, usando a inteligência, vislumbrar outros conhecimentos, outras possibilidades e outras vias que sem aquela revelação não seria possível. Kardec, dentro dessa pedagogia da sala de aula, porque era um grande educador, um professor, que muito bem sabia conviver com os alunos. Kardec aprendeu com Pestalozzi, frequentou a escola de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, e sabia da importância de envolver o aluno, de transmitir ensinamento com o aluno dentro de uma pedagogia muito própria, principalmente com muito respeito e com muita amorosidade. Então era comum nós vermos Kardec fazendo essas comparações com uma sala de aula, com o professor, com o aluno, com a pedagogia convencional. E Kardec vai dizer que o professor ensina o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que ele próprio achou. É o revelador primitivo. E aí Kardec questiona: onde estaria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de vez em quando? E aí o texto é bonito, porque daí Kardec agora vai explicar, dentro da proposta espírita,
O que seriam esses homens de gênio? Porque quando nós falamos de revelação, trazer um conhecimento novo, e repetindo, este conhecimento pode ser algo do ponto de vista das leis materiais, assim como das leis morais, essa revelação nem sempre vem dos espíritos diretamente para a humanidade, como vamos ver através da mediunidade. É um meio. Quando um homem traz uma revelação para a humanidade, um encarnado, abre-se duas vias. Ou este homem, este espírito encarnado, ele detém este conhecimento, é um homem de gênio, como diz Kardec, ou, através da mediunidade, ele está recebendo da espiritualidade a revelação e retransmitindo à criatura humana. Num primeiro momento, Kardec está falando do homem de gênio, e a doutrina espírita nos faz entender isto. Porque Kardec novamente usa aqui, como é que um materialista explica a existência de um indivíduo, de um homem, de uma criatura humana, detentor de um conhecimento muito acima daquilo que a humanidade conhece. Alguém que vem trazer uma revelação, que vem fomentar uma descoberta, algo novo. O materialista vai dizer que o acaso lhe deu um cérebro, uma matéria cerebral em maior quantidade e qualidade, diz Kardec. O espiritualista também tem dificuldade, ele admite a alma, mas como não aceita a reencarnação, vai dizer que Deus dotou aquela alma de um conhecimento acima da média, portanto, a privilegiou. E como aprendemos com a doutrina espírita que a divindade não pode trabalhar com privilégio, porque Deus há de amar e cuidar de seus filhos da mesma forma, sem distinção, por isso criou leis justas e amorosas. A doutrina espírita nos ensina que esses homens de gênio são espíritos que auriram este conhecimento em vidas transatas, em vidas passadas. Então é um espírito que vem progredindo acima da velocidade do tempo comum da Terra, ou é um espírito que vem em missão de outro planeta, nós não podemos descartar isso, que às vezes espíritos de outros planetas reencarnam aqui como missionários e trazem esse conhecimento aurido em outros mundos e reencarnam como missionários. Mas o fato é que essa revelação, a origem dela é de algo que este espírito adquiriu através do progresso das vidas passadas, sem nenhum privilégio. Então a doutrina espírita nos ensina. De forma que estes homens de gênio, sem dúvida, colaboram para o progresso da humanidade, porque trazem revelações que inclusive fazem parte, nós não podemos esquecer disso, eles trazem essa revelação, porque faz parte inclusive do seu planejamento reencarnatório, vir como missionário em determinada área, conforme dissemos, missões na área da ciência, missões na área da tecnologia, na área da medicina, da farmacologia. Então é importante essas revelações. Quantas, já falamos lá no passado, quanto ainda estava crescendo o conhecimento humano comum, quantos espíritos reencarnaram trazendo revelações na área da física, da matemática, da geografia, da astronomia, etc. Então, dessa forma que a doutrina espírita vai entendendo esses impulsos, digamos, essas revelações menores. Menores por quê? Menores se comparando com as três revelações, que Kardec vai citar aqui também. Moisés, Jesus e a própria doutrina espírita. De forma que são revelações menores, mas que têm, sem dúvida, a sua importância dentro do contexto evolutivo do planeta. Senão, repito, como diz Kardec, haveria um progresso muito lento. Por exemplo, este momento de transição planetária que nós estamos passando. É um momento
que chegou a hora da Terra progredir para ser o mundo de regeneração. O que acontece já desde o surgimento da doutrina, que abriu este momento de transição, e mais recentemente, conforme revelação dos Espíritos para Divaldo Franco, que tem a quadrilogia da transição planetária, são 4 obras ali em sequência, que falam desse progresso, falam-nos de espíritos que estão vindo de Alcione, que estão reencarnando aqui, colaborando para acelerar esta transição planetária, de forma que, se dependesse apenas da criatura humana, se não houvesse esta vinda massiva de espíritos superiores reencarnar aqui, se não houvesse também a retirada dos maus espíritos para irem a outros planetas, se nós fôssemos aguardar apenas o progresso da criatura humana terrestre, nós demoraríamos muito tempo para atingirmos um patamar de mundo de regeneração. Então a divindade intercede através desses e outros mecanismos para que revelações venham, informações venham do ponto de vista do intelectual e moral, fomentando com mais intensidade, portanto com mais velocidade, para que se dê o progresso do planeta. Então é interessante este olhar, esta forma que a doutrina espírita nos permite compreender a lei do progresso. Então Kardec diz bonito aqui no texto: isto se dá pela solicitude de Deus por suas criaturas, de forma que esses espíritos que vêm fazer senão ensinar aos homens verdades que estes ignoram e que ainda teriam ignorado por longos períodos, a fim de lhes dar um trampolim com a ajuda do qual poderão elevar-se mais rapidamente. Esses homens de gênios, esses missionários, são como estrelas brilhantes. Então achei muito interessante essas estrelas, porque remonta ao sermão profético de Jesus, que num dado momento ele diz: as estrelas cairão do céu. É justamente essas almas missionárias que reencarnam para ajudar. E aqui Kardec diz que, do ponto de vista religioso, das revelações religiosas, mais no campo religioso, esses que reencarnam muitas vezes são chamados de profetas, messias. E Messias significa o enviado. E naturalmente que o maior Messias, o maior enviado para nós aqui na Terra é o Cristo, o modelo maior, espírito puro, governador espiritual da Terra. E é interessante que muitas vezes algumas pessoas vêm com essas tarefas na área religiosa e muitas vezes falham. Kardec diz: infelizmente em todos os tempos as religiões foram instrumentos de dominação, porque alguns espíritos que não são muito evoluídos, mas não eram atrasados, porque senão não viriam com essas tarefas, digamos assim, espíritos mais ordinários, que vinham com este esforço ou com este planejamento de colaborar nas áreas da religião e falham, porque se as religiões foram e têm sido ainda usadas como instrumentos de dominação, isto não é da vontade de Deus, mas senão consequência da própria imperfeição humana. E Kardec até nos remete ao Evangelho segundo o Espiritismo, aquela questão dos falsos cristos e falsos profetas, porque ainda existem, e aí nós vamos reconhecer se é um homem missionário, um espírito missionário, um homem de gênio, como diz aqui Kardec, ou se é alguém, um falso Cristo, ou um falso profeta que está ali falindo na tarefa que normalmente abraçou no mundo espiritual. Eu disse ainda hoje, porque vemos religiões hoje que se caracterizam, se comportam mais como empresas, preocupadas com metas, com quantidade e não se preocupam com qualidade. Oprimem as inteligências, ditam o conhecimento, não permitindo que o indivíduo pense, reflita, questione, e querem trazer o reino de Deus na terra, muitas vezes fomentando e dizendo que a conversão religiosa gera
conquistas materiais na vida daquele indivíduo. E Jesus em nenhum momento faz essa amarração, dizendo, e ele próprio diz, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então em nenhum momento Jesus disse que a nossa mudança moral, a nossa espiritualização geraria facilidades, conquistas do ponto de vista material. Então, infelizmente, o texto de Kardec é muito bonito, vale a pena, e Kardec, que num dado momento, ele vai falar, há revelações diretas de Deus aos homens, e aí é bonito, Kardec reconhece o seu limite, ele reconhece seu limite para responder essa questão. Diz, é uma questão que não ousaríamos resolver nem afirmativa, nem negativamente, de forma absoluta. Ou seja, se Deus poderia fazer uma revelação direta, sem usar o encarnado, os homens de gênios, os missionários que reencarnam, e sem usar os espíritos. Então Kardec não descarta essa possibilidade. Embora saibamos hoje que o mais comum, mas que nós não descartaríamos uma revelação direta, é que a divindade se utilize desses espíritos que estão mais próximas dela e em termos de evolução, para fazer essas revelações. Então vejamos aqui que aí Kardec volta naquele ponto. Portanto, aqueles que trazem revelações para a Terra podem buscar isso no próprio conhecimento ou receber dos espíritos. Aí é aquela a segunda questão que nós apontamos agora há pouco, dos médiuns, como Chico, Divaldo, Franco, Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira, quantas revelações eles trazem para nós do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista moral, ampliando sem dúvida o nosso conhecimento a respeito da vida espiritual. Kardec vai falar da vida futura, ampliando, muitas vezes não trazia coisas novas, porque o Espiritismo não revelou leis novas, reencarnação, imortalidade, intercâmbio, a crença em Deus, a pluralidade dos mundos habitados, não era algo novo. Mas o Espiritismo revelou novas informações sobre esses princípios, sobre essas leis. Então revelou-se muito conhecimento. Aí Kardec fala, seja pela inspiração, pela audição, pela visão, até pelos sonhos, aparições em sonhos, sabemos, médiuns inspirados, auditivos e videntes que traziam essa revelação. E a revelação, quando ela tem caráter de verdade, de sintonia com a divindade, são verdades que vêm para ficar. Elas jamais são alteradas, elas poderão ser ampliadas, porque toda a verdade nós não suportamos e não temos condições na Terra. Mas ela é uma verdade relativa, menor dentro dessa verdade absoluta, mas ela jamais vai ser traduzida depois como mentira. Porque se uma verdade hoje é verdade e amanhã descobre-se que ela não tinha nenhuma razão de ser, é porque não procede da divindade. Por isso o cuidado com os falsos profetas, como diz Kardec. E aí Kardec fala então que esta eterna verdade vem para ficar. Como, por exemplo, ele cita daí a primeira revelação, Moisés, a lei do Decálogo, os 10 mandamentos. Kardec usa uma expressão bonita aqui, o Decálogo ficou de pé como o farol da humanidade. O farol da humanidade. E continua vigente, porque eram leis divinas, revelações, que nós depois, a partir dessas revelações, iríamos progredindo e nos qualificando para receber revelações mais amplas, mas que não anulavam, não apagavam, não corrigiam aquelas que foram trazidas, conforme dissemos. Aí vem a segunda revelação, o Cristo, a maior de todas. As demais, as outras duas orbitam em torno do Cristo. A lei de amor que Jesus veio trazer, o porquê, o que fazer. Os 10 mandamentos, sempre nós dizemos, é o que não fazer. São 7 nãos. Não faça ao outro aquilo que não deseja a si mesmo. Depois vem Jesus falando, faça ao outro o que você deseja a si mesmo, a lei de amor.
e a doutrina espírita que vem nos ensinar o porquê fazer. Então, a gente percebe que a justiça, o amor e a verdade, as três maiores revelações dentro desse universo que estamos aqui apresentando, essas revelações ditas menores, ao se comparar com as três grandes revelações, né, mas ambas importantes para o progresso do indivíduo e o progresso coletivo. E aí Kardec fala, né, todos os espíritos nos ensinam. Claro que a doutrina nos ensina a questão de tomar cuidado, nem tudo que vem do mundo espiritual é verdadeiro, não acreditar em todos os espíritos, mas provar se são de Deus. Mas mesmo os espíritos inferiores nos ensinam, do ponto de vista moral, sim, porque eles vão exigir de nós mais vigilância, mais reflexão. Quando eles, numa reunião mediúnica, narram o seu sofrimento, o seu drama, e narram o que fizeram para colher isto, nós aprendemos para não fazer o que eles fizeram. Então, dentro desta análise educativa, dentro desta análise da lei do progresso, até os espíritos inferiores nos ensinam, é claro, mas dentro do ponto de vista dos conceitos da revelação do conhecimento, sempre passar pelo crivo da razão, da universalidade dos ensinos, da fidelidade às bases que a doutrina vem nos ensinando, para que possamos acolher, recepcionar essas revelações que vêm a todo momento e continuam vindo. Como diz aqui logo no início do texto, Kardec fala que as revelações são permanentes, elas sempre estão chegando. Temos que estar atentos para recepcioná-las e colocá-las a serviço do nosso progresso. E aqui mais à frente, os espíritos não vêm libertar o homem do trabalho, do estado e das pesquisas, não lhe trazem nenhuma ciência achada naquilo que pode achar por si mesmo, eles o deixam às suas próprias forças. Então, aquilo que o homem logo mais, daqui a pouco vai deduzir pelo próprio uso da inteligência, os espíritos não se preocupam, que percebem, vendo do alto, que o homem está chegando naquela revelação, mas coisas que o homem ainda está distante, que ele precisa de um impulso, aí os espíritos naturalmente intercedem. E Kardec vai falar que os espíritos, existem, eles se abstêm de nos dar o que nós podemos adquirir pelo trabalho, que é o que nós estamos insistindo. Em segundo lugar, há coisas que não lhe é permitido revelar, porque o nosso grau de adiantamento não comporta. Então, os espíritos não podem revelar tudo. Há um controle superior dessa revelação que chega à Terra. Vai falar aqui o quanto a doutrina espírita, através desses espíritos, nos trouxeram essas revelações, sobretudo em torno da vida futura, que já saiu do estado daquela época de perspectiva, de hipótese, para ser algo concreto, objetivo, comprovado. Por isso que na obra A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, no texto, na parte do texto que não está nesse texto da revista, Kardec vai falar que a revelação espírita tem duplo caráter. É uma revelação divina, que veio a partir de Deus, através dos benfeitores espirituais. Deus entendeu que a humanidade estava madura para receber essas verdades e, portanto, diz aqui a fonte é divina. E também é uma revelação de cunho científico, porque respeitou o método científico da época, das ciências positivas, porque observava, comparava, analisava os efeitos, remontando as causas, chegando à lei que os rege. Depois deduz suas consequências. Não estabelece nenhum sistema, nenhuma teoria pré-concebida. Ou seja, qual é o método científico? Analisa os fatos que se repetem e dali deduz conceitos. Então, esse é o método científico do positivismo, que surgiu na Terra antes de Kardec, que o positivismo descartava lidar com especulações, com hipóteses, com teses. Analisava fatos
e a partir dos fatos extraía as consequências, as leis, os conceitos. E assim se deu com a doutrina espírita, de forma que é um texto muito bonito, né, a respeito da revelação, que nós recomendamos a leitura porque é um texto mais longo. Seguindo o Espiritismo sem os Espíritos. O próximo artigo da revista, vamos trabalhar os dois já porque estão conectados, o Espiritismo independente. Vejam que o Espiritismo independente e o Espiritismo sem os Espíritos, nós vamos olhar este lado de Allan Kardec enquanto dirigente do movimento espírita, porque é uma virtude que merece ser destacada de Kardec. Já comentamos aqui outras vezes que aconteceu até quando nós estudamos a de janeiro de 66, a negação da prece. Surgiam teses, teorias, grupos menores dentro do movimento espírita que, distorcendo conceitos da doutrina, chegavam a conclusões equivocadas, começavam a divulgar. Kardec percebia e rapidamente agia, não deixando que a ideia crescesse e que o problema tomasse uma proporção maior. Kardec utilizava-se da tribuna do Espiritismo e, dentro dos conceitos corretos do Espiritismo, desconstruía essas ideias equivocadas. Claro que por livre-arbítrio, algumas pessoas isoladas poderiam se manter no equívoco, mas não por omissão de Kardec. Isso é um exemplo para aqueles que são dirigentes de casa espírita. Às vezes um problema surge e a pessoa fala, não, o tempo vai corrigir. E às vezes são problemas graves que o tempo não corrige. E como os dirigentes não agem, aquele problema vai crescendo, vai contaminando a casa espírita, os demais grupos da casa. Quando vê, o problema está muito maior e de muito mais difícil solução. Então o dirigente, ao identificar esses problemas dentro da casa espírita, tem que agir rápido, com fidelidade à doutrina e com amorosidade para fazer cessar, a fim de que aquele problema não cresça dentro da casa espírita. De forma que o Espiritismo sem os Espíritos, o próprio título já diz, que é negar, é fechar as portas para este auxílio do mundo espiritual. E o Espiritismo independente adotava isso também, independente do quê? Desse auxílio espiritual, desse socorro, dessa ação da espiritualidade, a fim de que os espíritos não tivessem supremacia sobre nós e também não ter um chefe. Esse é o Espiritismo independente. Eles não queriam nenhuma interferência de uma pessoa, de um chefe, e nem dos espíritos impondo. E aí Kardec vai dizer, mas o Espiritismo já é assim. O Espiritismo respeita a liberdade de consciência, não impõe nada a ninguém. O Espiritismo não tem chefe. Kardec ainda vai falar dele, se algumas pessoas nos colocam nessa condição, é porque elas assim o fazem. Mas eu em nenhum momento me coloquei como chefe. O Espiritismo não tem essa hierarquia religiosa, como a igreja tem o Papa, por exemplo, que nós respeitamos, faz parte da hierarquia da igreja, que tem Papa, os cardeais, etc. O Espiritismo não tem esta hierarquia. Existe uma direção, porque a lei civil determina, hoje são associações religiosas que necessitam atender aos ditames da lei e, portanto, ter, até por questões de organização, precisa ter o presidente, o vice-secretário, tesoureiro, conselho deliberativo, fiscal, etc. Mas não dentro dessa proposta de um chefe que impõe, até porque a direção da casa espírita não pode simplesmente cegamente impor. Tem que, a partir dos princípios da doutrina espírita, abrir o campo para o diálogo, em última instância decidir fiel a esses princípios, mas pautado pelo respeito, pela amorosidade, pelo diálogo, pela explicação, e não simplesmente, olha, não se concebe um dirigente que simplesmente chega na casa espírita e fala, não é assim, é desse jeito, porque eu quero, ponto final. Não. O dirigente, quando nós vimos agora há pouco, como nota algo errado, fala, não é assim, porque em tal obra, um tal orador de qualidade, nós vamos encontrar nas obras espíritas, em Kardec,
no Evangelho tais considerações que excluem esse tipo de... Então, há um espaço para um diálogo. Então, é diferente de uma, como diz aqui, esse espiritismo independente queria-se algo que fechasse para uma supremacia. Então, Kardec diz, já é. E assim também em relação aos espíritos, porque não aceitamos cegamente aquilo que vem do mundo espiritual. Isso é passado pelo crivo da razão, universalidade dos ensinos e etc. Então, às vezes surgiam movimentos que não tinham sua razão de ser. E Kardec vinha aqui e utilizava a tribuna para explicar. Essa questão, por exemplo, do espiritismo sem os espíritos, Kardec, a pedagogia de Kardec aqui é muito interessante. Porque eles diziam que os espíritos que se comunicam não são senão espíritos ordinários, que até hoje não ensinaram nenhuma verdade nova. É ao homem que cabe sondar os grandes mistérios da natureza. Nada nos ensinando as suas comunicações, nós as proscrevemos de nossas reuniões. Discutiremos entre nós, buscaremos e decidiremos em nossa sabedoria os princípios que devem ser aceitos ou rejeitados, sem recorrer ao assentimento dos espíritos. Olha só, que equívoco. Nós não ficamos a todo momento consultando os espíritos, mas quando algo vem dos espíritos, passado pelo crivo, que nós já falamos, é algo que ajuda, que colabora, que fomenta o progresso. Como é que nós vamos fechar a porta para as revelações e para as orientações espirituais? Kardec diz que eles não estavam negando a manifestação, mas atribuindo a superioridade do julgamento do homem sobre o dos espíritos. E aí Kardec diz, primeiro, não são apenas os espíritos comuns que se comunicam, mas também os de ordem mais elevada. Espíritos mesmo, Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, Joana de Ângeles, temos comunicações de Francisco de Assis, temos comunicações de grandes almas aqui na Revista Espírita. Quantas comunicações? São Bento de Núrcia, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, São Luís. São almas elevadas, não são apenas as almas comuns que estão no mesmo patamar evolutivo que nós que se comunicam, são outras elevadas. Nós vamos fechar as portas para esse tipo de revelação espiritual? O Kardec faz esse alerta. E segundo, agora querer fechar a porta para o intercâmbio é tirar o alicerce da doutrina espírita. A doutrina espírita surgiu na Terra a partir da comunicação espiritual. Aí dentro da pedagogia de Kardec eu achei extraordinário. Essas pessoas são como se assemelham às crianças que agora são ingratos aos pais. Receberam a vida dos pais e agora são ingratos aos pais. Dizem que eles não têm valor, não significam nada para elas. Esses que querem agora desvalorizar as comunicações espirituais são ingratos, porque o espiritismo surgiu a partir das comunicações espirituais. E então é tirar, diz Kardec aqui, um dos alicerces da doutrina espírita, repetindo que cabe a nós analisar o conteúdo e jamais aceitar cegamente o que provém dos espíritos, e nem criar uma dependência de tudo ficar consultando os espíritos. Para as questões mais relevantes da casa espírita, das tarefas, do progresso da humanidade. E então é tirar o alicerce. Daí, juntando esses dois artigos, nós caímos em algo muito atual, porque temos visto, infelizmente, casas espíritas que surgem e não se permitem ter reuniões mediúnicas. Não vai ter. Eu conheço casa espírita que não tem, que desde a sua origem. Fala, não, já vimos outras casas espíritas, os grupos mediúnicos deram problema, os médiuns estavam fascinados, e aquilo contaminou a casa espírita, desequilibrou, dividiu, desarmonizou, então nós preferimos nem ter reunião mediúnica. Ou casas espíritas que tinham e que fecham definitivamente essas reuniões para evitar esses problemas. Há um equívoco, Kardec diz. O intercâmbio espiritual é um dos alicerces do espiritismo. Como é que nós vamos admitir uma casa espírita sem reunião mediúnica? Fazer aqui um parênteses, uma exceção. Claro, uma casa espírita nova, com adeptos
novos que estão ali, às vezes precisa de um tempo de estudo, de formação dos médiuns, sem pressa, com qualidade, para que futuramente possam compor os grupos mediúnicos da casa. Aí é compreensível. Mas o que temos visto são casas espíritas que definitivamente estão excluindo do seu rol de atividades o grupo mediúnico. É a verdade. Existem casas espíritas que ruíram espiritualmente a partir de grupos mediúnicos de má qualidade. É verdade. Mas o problema não é da reunião mediúnica, o problema são dos dirigentes e dos médiuns que não estudaram, que não se moralizaram, que se permitiram entrar num processo de fascinação. E aí, aquele grupo fascinado, se os dirigentes da casa não percebem e ali não intervêm, digamos assim, as ideias fascinadas que saem deste grupo mediúnico fascinado, lentamente vão contaminando outras mentes, outros grupos mediúnicos de estudo. Muitas vezes esses médiuns fascinados estão na diretoria da casa espírita e ali trabalham para que essas ideias fascinadas se instalem. E quando tudo isto vai acontecendo sem uma ação terapêutica adequada dos encarnados, é claro que o desfecho é uma casa espírita perturbada, desequilibrada, que pode ruir, fechar, dividir, como temos visto. Mas isso não justifica fechar a reunião mediúnica definitivamente das casas espíritas. Significa formar melhor os médiuns e os dirigentes. Fomentar mais estudo e mais reforma moral, para que o trabalho mediúnico possa se dar com qualidade. A mediunidade com Jesus e Kardec se dá dessa forma, com disciplina, com educação, com qualificação, com permanente estudo. O médium tem que estar permanentemente estudando. Quando o médium se acha uma obra acabada, conhece tudo de espiritismo, não estuda mais, só vai na reunião mediúnica, você vê ali já o orgulho. E tudo isso, aí você agrupa 5, 6, 7 médiuns com esse tipo de comportamento, é claro que esse grupo mediúnico tenderá a dar trabalho. Mas jamais excluir definitivamente. O que se pode fazer, inclusive na casa espírita que eu frequento, mas isso há 30 anos atrás, eu tinha ainda na época 20 anos, e eu me lembro, eu nem frequentava a reunião mediúnica, nós tínhamos um dirigente da casa muito equilibrado, muito sensato, e ele percebeu que 2 ou 3 grupos mediúnicos da casa estavam entrando nesse estado de fascinação, de dizer que... Então ele entendeu que era o caso de suspender momentaneamente as atividades mediúnicas, reforçar o estudo e esse trabalho de conscientização do médium para a sua reforma moral, e passados um ano e meio, depois de ele fazer um trabalho nesse sentido com todos os grupos, retomou-se as tarefas mediúnicas. Aí sim, aí é uma ação pontual, uma suspensão temporária, medidas terapêuticas são tomadas do ponto de vista da doutrina para que logo mais o trabalho possa retomar. Muitas vezes você tem um grupo mediúnico fascinado, complicado, uma direção inadequada. Aí a direção da casa espírita tem que agir. Suspender, fomentar, transformar num grupo de estudo momentaneamente, e muitas vezes se notará a incapacidade daquele grupo se tornar um grupo mediúnico, mantê-lo como estudo. E em casos mais extremos, já vi, quando os médiuns estão tão fascinados e não abrem mão, não aceitam estas sugestões, naturalmente que cabe à direção da casa espírita, medidas mais amargas em nome do trabalho, em nome do equilíbrio e da fidelidade na casa espírita. Já tive, por exemplo, como dirigente, já tive que tomar medidas amargas de afastar o dirigente, trocar o dirigente, quando o problema era mais de direção, já de transformar o grupo mediúnico em grupo de estudo, e muitas vezes não quiseram, fecha seu grupo mediúnico, em nome da harmonia da casa.
mas isso não significa excluir todos os trabalhos mediúnicos da casa, definitivamente. Note, às vezes são medidas temporárias, pontuais, um grupo, mas jamais, como diz aqui Kardec, tirar o alicerce do espiritismo, que é um dos alicerces, que é o intercâmbio espiritual. Então, é claro, reunião mediúnica, grupo mediúnico, formação do médium, dirigente, é um assunto que merece tempo e cuidado. Ninguém está aqui fomentando formação de grupos mediúnicos de qualquer jeito, de qualquer forma, e a sua proliferação. Há que se ter cuidado. Aliás, segundo alguns, nós temos que investir em evangelização infantil. Primeiro, mocidade, o Evangelho e Paz, o estudo e o grupo mediúnico. Às vezes a gente vai em centro espírita, que é o contrário. Você vai lá, tem N grupos mediúnicos, quase nada de estudo, quase nada de evangelização e mocidade. É uma casa que é caracterizada apenas por atividade mediúnica. Está errado. Nós não estamos aqui falando que a casa espírita tem que ter só grupo mediúnico, ou na sua maioria ter grupo mediúnico. Não. A casa espírita equilibrada tem que ter mais estudo. Mais estudo. E algumas tarefas mediúnicas, mas muito bem cuidadas, orientadas, acompanhadas pela direção, que, se necessário, algumas medidas têm que ser tomadas. Em casos mais extremos, até fechar este grupo ou convertê-lo em estudo, se houver interesse, mas jamais, por conta disso, excluir definitivamente todas as reuniões da casa espírita. Então, infelizmente, temos visto algumas casas espíritas sem reunião mediúnica definitivamente, porque viram alguns exemplos ruins em outras casas, e para prevenir aqui, não, eu prefiro nem ter reunião mediúnica, não quero nem saber, eu já estive em casa espírita, que nós não queremos nem saber de reunião mediúnica. Então vai contra esse texto de Kardec, o espiritismo sem os espíritos. Então eu tive até a oportunidade de orientar, falando, não precisa ter pressa, mas é preciso trabalhar. A casa espírita necessita desse intercâmbio espiritual, trabalhos desobsessivos, trabalho de intercâmbio, de receber orientação espiritual da equipe espiritual, inclusive para algumas questões da casa. Necessitamos desse intercâmbio, desse socorro espiritual, dessas revelações, mas sempre dentro da fidelidade às bases, bom senso e universalidade dos ensinos. Então é um texto muito atual e muito importante de Kardec. Aí agora os textos aqui são mais simples, São Carlos Magno, no colégio de Chartres. Kardec cita que um jornal fez menção que num colégio de Chartres, eles fizeram uma conferência literária e colocaram 2 alunos de filosofia para fazer um debate. Hoje a gente chamaria de um debate, um defendendo um ponto, outro defendendo o outro. Então, dentro do espiritismo, um debatendo, falando a favor do espiritismo, e o outro falando contra o espiritismo. Então, o que falava contra, falava que o espírito era louco, os irmãos Davenport, que nós citamos, as fraudes dos irmãos Davenport, e o outro defendendo a favor. Aí Kardec vai dizer assim, ignoramos com que propósito permitiram fosse tratada essa questão numa solenidade de colégio. Contudo, duvidamos que seja por simpatia pelo espiritismo e para propagá-los entre os alunos. Há que convir que os 2 campeões, os 2 que debateram, não eram muito fortes, porque Kardec cita aqui parte dos debates. Sem dúvida teriam sido mais eloquentes se conhecessem melhor o assunto, que nem estudaram como se vê, senão nos artigos de jornais. O fato não deixa de ter sua importância. Se o objetivo for desviar a mocidade do estudo do espiritismo, duvidamos muito que tenha sido atingido, porque a juventude é curiosa. Então Kardec fomenta que se estude mais a doutrina quando for debatê-la. É tudo o que pedimos. Desde que a discussão é permitida, terão que estudar. Então é o que Kardec sempre defendeu. Se vai debater, falar do espiritismo, que o faça com conhecimento de causa. Depois nós temos o artigo aqui, uma visão de Paulo I. Está noticiado num jornal, no Grande Jornal, mas um fato que aconteceu, já tinha acontecido há muitas décadas atrás. Paulo I foi imperador da Rússia, czar Paulo I, e é um fato que ele próprio descreve a alguns amigos,
e depois isso ficou registrado, e agora Kardec trouxe para a Revista Espírita, quando ele estava caminhando com o príncipe Coranquim e 2 criados, e num dado momento ele vê uma pessoa que começa a conversar com ele, e aí ele pergunta para Coranquim: está vendo esta pessoa? Não, não estou vendo ninguém. Não está ouvindo ela falar? Não. E era, na verdade, uma visão espiritual. E depois o espírito vai se identificar para ele que era o seu avô, dizendo ele: pobre Paulo, quem sou eu? Sou aquele que se interessa por ti. Que quero que não te ligues muito a este mundo, pois aí não ficarás muito. Vive como justo, se deseja morrer em paz, e não desprezes o remorso, é o suplício mais pungente das grandes almas. É a importância do remorso, né? Avaliar o erro e modificar, e não ficar lamuriando. Aí ele vai dizer depois: eu sou seu avô Pedro o Grande, que também foi imperador da Rússia. E aí é interessante que, lido esse fato na Sociedade de Paris, aí vem uma comunicação do espírito chamado Paulo. Pelo teor não é Paulo primeiro. E a gente percebe aqui que é uma mensagem interessante. Num primeiro momento vai falar a respeito da situação, que aquele Pedro o Grande, avô de Paulo I, na verdade havia se investido naquele papel de ajudá-lo, de inspirá-lo, dizendo que Paulo I tinha mediunidade, de forma que a gente vê pela data de desencarnação do avô, Pedro o Grande, 1725, e o nascimento de Paulo I, que foi em 1754, então era possível que o avô fosse o anjo da guarda dele ao longo da reencarnação, e que, aproveitando a mediunidade do neto, veio adverti-lo, orientá-lo, como havia feito muitas vezes. E aproveitando isso, o espírito Paulo vai falar da mediunidade, dizendo assim que a mediunidade da vidência foi a primeira de todas as faculdades dada ao homem para se corresponder com o mundo invisível. Então a gente vê que desde a história da Terra há essas aparições, pessoas que viram os espíritos. Então é a primeira das mediunidades ostensivas. A primeira das mediunidades ostensivas. Por que das ostensivas? Porque nós sabemos, isso está em Evolução em Dois Mundos, capítulo 17, Mediunidade e Corpo Espiritual. O Espírito André Luiz diz que a mediunidade que acompanha o homem desde o início, desde quando ele caminha sobre o dorso planetário, é a intuição inconsciente. Inconsciente. Caminhamos para a intuição consciente, a mediunidade do mundo de regeneração. Mas desde que o homem está na Terra, ele lida com a intuição inconsciente. Os espíritos interferindo em seus pensamentos, trazendo ideias, fomentando o progresso. André Luiz fala das artes, da industrialização, da sociedade da época, da agricultura, sem que o homem, na sua maioria, alguns percebiam, mas na maioria recebiam essas intuições inconscientes, acreditando que a ideia era própria. Davam vazão e isso acabava ajudando no progresso do homem e da sociedade da época. Então a primeira mediunidade não ostensiva que acompanha o homem desde o início, a intuição inconsciente. A primeira mediunidade ostensiva que surgiu, também possibilitando este intercâmbio com os espíritos, a vidência. Aí um intercâmbio mais consciente, porque daí o espírito, o encarnado está vendo o espírito, vendo. E muitas vezes também, junto com a vidência, a audiência, como foi com Paulo I, ouvindo e vendo o espírito. Aí ele sabe que está diante de um espírito, de algo sobrenatural, né? Então é interessante a gente juntar esse texto da Revista Espírita com a informação de André Luiz, para que a gente tenha essa anotação a respeito das primeiras mediunidades, a ostensiva, a vidência, a não ostensiva, a intuição inconsciente, né? E a gente sabe o quanto a mediunidade vem exercendo, portanto, esse papel importante no progresso da humanidade e da criatura humana. Coube a doutrina espírita trazer orientação, educação, revelar mais detalhes de como se dá esse intercâmbio, para que a gente possa se ajustar a isso. E é interessante que na comunicação de Paulo, ele diz que o neto ali, o Paulo I, a partir da interferência do avô,
suscitando nele melhorias, ele de fato melhorou, aproveitou essa inspiração, porque nem todo mundo faz bom uso da mediunidade, bloqueia. Nós já comentamos aqui sobre o abortamento psíquico, recebe a ideia e aborta, não coloca em prática, não se utiliza, não dá vazão, não transforma em atitude estas boas ideias que chegam do nosso anjo da guarda, dos benfeitores espirituais, não se utiliza, portanto, da mediunidade para a própria auto-melhoria. Então, um texto interessante. Depois do despertar do senhor Kosnak, aqui é uma narrativa que Kardec traz que aconteceu com Lemarie, que ali era um dos frequentadores da sociedade parisiense, que estava em viagem, e vários momentos durante a viagem ele se entreteve com conversas em torno da doutrina espírita com pessoas diversas. E como ele era médium, ele recebeu várias comunicações, uma desse de Kosnak, que foi um bispo, e que havia morrido há 2 séculos e meio, que estava no mundo espiritual, inconsciente da sua situação espiritual. E esse espírito começou a despertar a partir desse momento que ele, por algum motivo, se vinculou a essas conversas que Lemarie estava tendo com outras pessoas sobre a doutrina espírita, e ele parou para prestar. Às vezes os espíritos param, se ligam a nós para prestar atenção nas nossas conversas espíritas e outros tipos de conversa, mas aqui espírita. Então o espírito agradece. Essas palavras puderam me despertar. Ele ficou 8 dias refletindo sobre elas e despertou. Tirou ele desse estado de letargia no mundo espiritual. Fazia 2 séculos e meio que ele estava inconsciente da sua situação. Então vejo que muitas vezes os espíritos nos acompanham, se vinculam a nós. Às vezes estamos conversando, às vezes no momento de palestra, um evangelho no lar, eles nos acompanham, estão olhando as nossas atitudes. Então veja o quanto é importante a boa conversa, o bom diálogo. Quem tem um pouco mais de experiência na mediunidade, confiança, às vezes até sente no dia a dia, no cotidiano, no trabalho, da via pública, um espírito que se aproxima, e devemos ali dialogar mentalmente, orar, convidá-lo a nos acompanhar ou ir até a casa espírita que frequentamos, onde ele poderá ser melhor esclarecido, no nosso evangelho no lar, no nosso grupo de estudo. Então esse texto eu acho importante, o quanto nós podemos ajudar esses espíritos perturbados, que estão sem entender a sua própria situação espiritual, no dia a dia. Não é, veja que esse tipo de ajuda, né, não se dá só em reunião mediúnica. Estou anotando aqui para a gente não esquecer depois, né? Esse tipo de ajuda não se dá apenas em reunião mediúnica. Claro que o mais comum é o espírito ser elevado, a reunião mediúnica, esclarecida e tal. Mas veja o quanto no dia a dia os espíritos se ligam às nossas conversas. Agora, se as nossas, conforme a qualidade do teor da conversa, né, atraímos espíritos inferiores, né, né, que ficam conosco, e aí muitas vezes se tornam um espírito de difícil trato, um obsessor que se ligou inicialmente por nós por uma conversa chula, uma conversa perturbada, desequilibrada, se vinculou e nos acompanha. Então, aqui Lemarie falava da doutrina espírita, conversou com várias pessoas sobre o alcance, a beleza da doutrina espírita. O espírito se vinculou e a partir dali começou a refletir e entender a sua situação espiritual. Então, bem interessante, né, esse relato, e isso pode acontecer conosco. E aí temos uma poesia que não é mediúnica, mas Kardec reproduz porque o seu conteúdo tem afinidade com a doutrina espírita. Então, mais uma poesia, né? E por final, temos aqui também uma carta publicada de um espírita descontente com um jornal, que fez uma notícia equivocada, distorcida da doutrina espírita. Várias vezes citamos algo desse porte. E por fim, notícias bibliográficas, quando Kardec traz livros, peças teatrais, mas mais comumente livros, né? Aqui ele traz o livro Sou Espírita,
é que o autor aqui descreve por que ele se tornou espírita. Carta aos diretores e redatores dos jornais anti-espíritas, é uma coletânea de cartas desses jornais que irresponsavelmente distorciam a doutrina. E 3 livros do mesmo autor, do Sr. Babin, Filosofia Espírita, O Guia da Felicidade e Noções de Astronomia. Então ele vai buscar na própria doutrina espírita, escreve esses 3 livros, faz uma doação gratuita a Kardec de uma certa quantidade, pedindo para que ele fizesse a distribuição gratuita, porque o Sr. Babin era um espírita que queria ver o conhecimento espírita sendo divulgado sem custo. Então, mais uma vez, a grandeza da Revista Espírita, insubstituível. Ficamos muito felizes por poder compartilhar com vocês mais um mês e ano, abril de 1866, da Revista Espírita de Kardec.